Rimuru era um homem salari solitário que foi esfaqueado e morreu virgem, apenas para reencarnar como um slime inútil. Mas ao descobrir que é, na verdade, super poderoso, ele constrói uma vila de monstros com ogros bizarros e garotas fera que são obcecadas por sua salsicha de slime. Em sua vida anterior, Rimuru tentava bancar o herói, mas acabou sendo esfaqueado no processo, e enquanto morria, pediu ao amigo que o ajudasse a apagar o histórico do navegador em seu computador em casa. Rimuru lamentou nunca ter pegado ninguém em seus 37 anos de vida e então decidiu que, se vivesse novamente, detonaria cada buraco que visse. No entanto, ele de repente se viu numa caverna e percebeu que havia reencarnado como um slime e não conseguia mais ver nem falar, mas apenas absorver plantas para dentro de seu corpo. Quando ficou curioso sobre para onde as plantas iam, ouviu uma voz Gemini pré-instalada em sua cabeça, dizendo-lhe que os materiais estavam armazenados em seu corpo. Rimuru decidiu analisar as plantas e descobriu que elas podiam ser transformadas em poções de cura e mantidas dentro de seu corpo para uso futuro. Sabendo disso, o cara começou a devorar todas as plantas da caverna e também descobriu rochas contendo minério mágico. Isso continuou por um tempo, até que ele acidentalmente caiu num rio e começou a afundar, o que o deixou preocupado de que estava prestes a morrer novamente. Foi então que ele teve a ideia de ingerir água para se impulsionar para fora do lago, desbloqueando instantaneamente uma habilidade de propulsão aquática, e ele estava gostando disso até ser esmagado contra algo que parecia uma parede. Naquele momento, uma figura sombria apareceu diante dele e ameaçou por fim a sua curta existência, mas Rimuru ficou assustado e implorou. Quando o monstro percebeu que Rimuru não podia vê-lo, disse que lhe concederia a visão, mas com a condição de que Rimuru não teria medo ao vê-lo e sempre viria fazer-lhe companhia. Rimuru concordou, e o monstro lhe falou sobre uma habilidade chamada Sentido Mágico, que permitiu a Rimuru ver imediatamente, mas foi então que ele percebeu que a figura com quem falava era um dragão selado. O dragão se apresentou como Veldora, e quando Rimuru lhe disse que havia reencarnado neste mundo, Veldora lhe informou que a reencarnação era algo incomum. Isso porque as pessoas que haviam vindo anteriormente a este mundo vieram por outros meios que não a reencarnação, e eram chamadas de outromundanos. Esses outromundanos eram conhecidos por ganhar habilidades especiais ao atravessar mundos, e ouvir isso divertiu Rimuru, então ele pensou em procurá-los para ver se encontrava alguém do Japão. No entanto, Veldora não queria que ele fizesse isso porque estava entediado. Ele revelou que estava selado há 300 anos, desde que estava testando a técnica de soprar fogo numa cidade. Um herói chamado O Invocado apareceu na época e o dominou antes de selá-lo na caverna. Rimuru se perguntou o que era um invocado, e Veldora explicou que os invocados eram trazidos a este mundo por um ritual realizado por mais de 30 magos. Esses invocados serviam como armas, e eram selados com uma maldição que tornava impossível desafiar seus invocadores. Percebendo o quão solitário Veldora devia ter sido, Rimuru sentiu pena dele e aceitou ser seu amigo, deixando Veldora muito animado, e ambos fizeram um soquinho como selo de sua nova amizade. Em seguida, Rimuru perguntou a Veldora o que deveriam fazer, pois não gostava que seu amigo estivesse selado ali por 300 anos. Veldora ficou comovido com sua simpatia e disse que havia enfraquecido ao longo dos anos, pois estava perdendo seus mardículas. Rimuru percebeu que era por isso que a caverna era rica em diferentes substâncias mágicas e perguntou o que aconteceria se Veldora permanecesse selado ali. Veldora revelou que ele acabaria morrendo, e que não lhe restavam nem 100 anos de vida. Ouvindo isso, Rimuru pensou em usar sua habilidade de predador para engolir o castigo ilimitado, mas falhou. Então perguntou a Gemini se havia outras possibilidades. Após algumas análises, Gemini lhe disse que ele poderia usar a habilidade Grande Sábio para analisar o selo, mas Veldora também teria que analisá-lo por dentro, e depois disso, eles poderiam quebrar o selo. No entanto, Veldora disse que levaria muito tempo para fazer isso porque ele não era tão forte quanto antes. Isso deixou Rimuru com uma opção: engolir o selo inteiro dentro de seu estômago e então analisá-lo. Ele perguntou a Veldora se ele faria isso, causando instantaneamente um longo silêncio na caverna, e Rimuru temeu ter dito a coisa errada. Mas surpreendentemente, Veldora aceitou, dizendo que era melhor estar no estômago de Rimuru do que sozinho na caverna. No entanto, antes que Rimuru o engolisse, Veldora sugeriu que dessem nomes um ao outro para formar o pacto de sua amizade. Rimuru achou isso legal, e depois de pensar um pouco, deu a Veldora o nome Tempest, e Veldora, por sua vez, deu a ele o nome Rimuru Tempest, o que o transformou imediatamente em um monstro mais poderoso. Depois, Rimuru engoliu Veldora e o buraco do selo do castigo ilimitado. Em seguida, Rimuru começou a vagar pela caverna procurando a saída, e enquanto fazia isso, devorou o máximo de materiais que pôde. Ele também derrotou vários monstros e absorveu suas habilidades para maximizar seus poderes como se estivesse num videogame. Enquanto isso, na cidade, a notícia do desaparecimento de Veldora se espalhou rapidamente, e esses dois velhos tolos confusos se encontraram para discutir a situação, pois temiam que estivessem prestes a se tornar alvo de outros monstros na floresta, já que o dragão estava desaparecido.
Após várias semanas rastejando sem rumo, Rimuru finalmente encontrou a saída. Mas, ao se aproximar da porta, alguns aventureiros chegaram de repente. Eles estavam ali para verificar a situação na caverna. Rimuru se escondeu dali, e assim que eles entraram, Rimuru tocou na grama pela primeira vez neste mundo. No entanto, antes que o cara pudesse sequer desfrutar de sua liberdade, um grupo de goblins feios chegou, armados e parecendo que estavam prestes a fazer cocô. Eles o chamaram de poderoso e perguntaram o que ele queria, o que surpreendeu Rimuru. Ele tentou falar com eles, mas isso só piorou as coisas, pois foram derrubados no chão por sua voz avassaladora. Eles imploraram para que ele os poupasse, e ele perguntou por que vieram, apenas para eles dizerem que precisavam de um favor. Levaram-no à Vila dos Goblins para encontrar o ancião da vila, que lhe disse que precisavam de sua ajuda para combater os lobos terríveis que haviam transformado sua vila em um restaurante onde comiam quando bem entendiam. Isso começou quando seu deus, que protegia sua vila, desapareceu de repente há um mês. Ouvir isso fez Rimuru perceber que eles deviam estar se referindo a Veldora, mas ele perguntou por que queriam sua ajuda quando ele era apenas um mero slime. Mas eles lhe disseram que ele estava emitindo uma quantidade terrível de aura, e quando ele verificou, Rimuru ficou chocado por ter estado andando por aí daquele jeito. Ele rapidamente sugou toda a sua aura para dentro e perguntou o que ganharia em troca se os ajudasse, e eles se curvaram a ele, dizendo-lhe que ele teria a lealdade deles. Foi então que um lobo terrível começou a ameaçar a vila novamente, e os goblins ficaram com medo de que estivessem prestes a ser comidos. Naquele momento, Rimuru acalmou a todos e disse que os ajudaria. Então todos se curvaram a ele em gratidão. Em seguida, Rimuru reuniu todos os goblins machos, mas ficou desapontado ao ver que todos pareciam magros e fracos. Então ele lhes disse para simplesmente continuarem ocupando espaço como estavam fazendo e não se preocuparem tanto com a guerra. Ele então pediu para ser levado a todos os goblins feridos, e quando chegou à enfermaria local deles, decidiu engolir um dos caras feridos. Ele o cuspiu de volta e todos ficaram chocados ao ver que o sujeito estava agora completamente curado. Rimuru então passou a curar todas as outras pessoas feridas na sala, fazendo os goblins se ajoelharem novamente em agradecimento. Depois, ele anunciou que construiriam uma cerca para fortalecer as defesas da vila. Mais tarde naquela noite, quando os monstros lobo atacaram, ficaram chocados ao descobrir que os goblins já os esperavam, liderados por um mero slime. Rimuru pediu que voltassem em paz, mas o chefe dos lobos terríveis sentiu-se insultado e ordenou que seus lobos terríveis atacassem. No entanto, os lobos terríveis correram para a sua perdição, irritando ainda mais o chefe, então ele decidiu atacar sozinho, mas ficou preso no fio de aço de Rimuru, e Rimuru colheu sua cabeça com sua habilidade de lâmina d'água, chocando os lobos restantes. Ele então disse aos outros para sumirem ou acabarem do mesmo jeito, mas os lobos permaneceram imóveis, o que fez Rimuru pensar que queriam lutar. Ele de repente teve uma ideia e rapidamente engoliu o chefe dos lobos terríveis. Ele então o analisou e se transformou em um lobo terrível também. Depois ele soltou um grito alto para espantar os monstros lobo, mas em vez disso, eles se aproximaram chocando Rimuru. De repente, todos se curvaram a ele e o aceitaram como seu novo mestre. No dia seguinte, os goblins e os lobos terríveis estavam agora em paz, e para gerenciá-los, Rimuru pensou em agrupá-los. Mas antes disso, ele perguntou seus nomes. No entanto, eles lhe disseram que não tinham nomes porque eram apenas monstros. Então ele lhes disse que lhes daria nomes, deixando-os animados. Ele nomeou os goblins começando pelo ancião da vila, e depois de um tempo, o ancião ficou preocupado e perguntou se estava tudo bem, nomear todos de uma vez. Mas Rimuru disse que dava conta. Depois de nomear os goblins, era a vez dos lobos terríveis. Ele nomeou o filho do chefe dos lobos terríveis e de repente desabou, causando pânico. Então os goblins o vigiaram e cuidaram dele, e depois de 3 dias ele acordou totalmente recuperado. No entanto, Rimuru ficou chocado ao ver uma garota com melões bem formados e se perguntou onde aquela gata esteve todo esse tempo. O ancião logo chegou e Rimuru ficou ainda mais chocado ao ver que o velho ancião, feio e doentio, agora tinha a aura de um Giga Chad. Ele perguntou o que havia acontecido e o ancião respondeu que os monstros sempre evoluíam para um rank superior sempre que eram nomeados. O lobo terrível também irrompeu com um novo visual que fez Rimuru perceber que era por isso que todos os seus magículas haviam sido sugados. Mais tarde, do lado de fora, Rimuru descobriu que a matilha de lobos havia evoluído, e perguntou como isso era possível, já que ele havia nomeado apenas um deles. E Hanga, o que ele nomeou, revelou que como todos os lobos terríveis eram um só, eles evoluíram juntos para lobos tempestade quando Rimuru os nomeou. Em seguida, Rimuru reuniu todos os goblins e lobos e lhes deu novas regras de conduta. Primeiro, nada de atacar humanos. Segundo, eles não tinham permissão para lutar entre si. E terceiro, ele não queria que nenhum deles fosse preconceituoso em relação a raças. Depois ele nomeou o ancião como Lord Goblin e deu a todos diferentes tarefas pela vila. Mas havia um problema. O abrigo era terrível e as roupas reveladoras das fêmeas estavam deixando o instrumento de Rimuru ativo. Então, para resolver isso, Rigard sugeriu que visitassem o Reino Anão, os Anões, que eram conhecidos por serem especialistas em construção e vestuário de design. Rimuru ficou animado porque sempre ouvira falar dos anões e partiu imediatamente nos Lobos Tempestade junto com alguns outros goblins.
Depois de viajar por um tempo, eles descansaram à beira de um rio. E durante o descanso, Rimuru perguntou a Rigur, o filho do ancião, como seu irmão mais velho, que antes era um guerreiro antes de ser Izukai, foi nomeado. E Rigur respondeu que um certo oficial do exército do Lorde Demônio chamado Gelmud o nomeou depois de ver seu potencial, surpreendendo Rimuru. Poucos momentos depois, Rimuru perguntou a Ranga por que ele não estava buscando vingança mesmo que Rimuru tivesse matado seu pai. E Ranga respondeu que estava grato por Rimuru tê-lo poupado em sua matilha, e até mesmo ter lhes dado um nome que os tornou mais poderosos. Mais tarde naquela noite, Rimuru perguntou ao Goblin mais feio deste anime, Gobita, sobre a cidade para onde estavam indo, já que ele já havia estado lá. E Gobita respondeu que havia muitas gatas elfas presentes, carregando instantaneamente o pequeno Magnum de Rimuru. Chegando à cidade anã 2 dias depois, Rimuru pediu aos outros que ficassem para trás enquanto ele e Gobita entravam. Quando chegaram à fila, alguns idiotas inúteis apareceram e começaram a intimidá-los, assustando Gobita porque ele tinha medo que isso acontecesse. Rimuru disse a Gobita que dava conta, e educadamente pediu aos rufiões que seguissem seu caminho, mas eles não ouviram e ficaram mais agressivos. Então Rimuru se transformou em um lobo tempestade e os fez fugir com sua habilidade de ameaça. Todos caíram no chão porque os guardas chegaram para capturá-los. Na cela, enquanto um guarda os atendia, um guarda aleatório veio relatar que alguns homens haviam sido gravemente feridos em uma mina. E enquanto eles entravam em pânico, Rimuru decidiu secretamente dar algumas poções de cura para eles usarem nos homens feridos. O chefe da guarda saiu com a poção e logo retornou com entusiasmo porque os homens haviam sido completamente curados. Por causa disso, o chefe da guarda libertou Rimuru, mas Gobita foi deixado na cela porque o sujeito só veio nesta missão para dormir. Em seguida, Rimuru disse ao chefe da guarda o que ele veio fazer, e o chefe da guarda o levou para conhecer Kaidin, o melhor ferreiro do reino. Kaidin descobriu que foi Rimuru quem salvou seus irmãos e o agradeceu por isso. Rimuru explicou o que o trouxe ali, mas Kaidin respondeu que não seria possível, porque um primeiro-ministro perverso lhe havia dado tarefas impossíveis, forjar 20 longas espadas de aço mágico em uma semana. Kaidin só havia conseguido fazer uma, e agora estava sem minérios mágicos para usar. Ele acrescentou que, se não cumprisse o prazo, poderia perder sua certificação. Ouvindo isso, Rimuru lembrou que tinha algumas espadas de minério mágico que havia engolido na caverna. Então ele as cuspiu, chocando Kaidin e seus colegas. Kaidin então perguntou o que ele queria em troca disso, e Rimuru respondeu que ele só queria um ferreiro para segui-lo de volta à Vila dos Goblins e ensinar o ofício aos Goblins. Kaidin ficou chocado ao ouvir seu pedido simples e concordou. No entanto, fazer as 20 espadas ainda levaria muito tempo, então Rimuru pediu a Kaidin a espada que ele havia feito, e quando Kaidin a entregou, Rimuru a engoliu imediatamente, analisou-a e então produziu 20 réplicas perfeitas, chocando a todos. Por isso, os anões decidiram dar uma festa para ele, mas ele lhes disse para não se preocuparem. No entanto, quando lhe disseram que haveria muitas gatas elfas, o perdedor depravado e pegajoso imediatamente abraçou a ideia. Na festa, mais tarde naquele dia, as elfas o viram e começaram a passá-lo entre seus balanços. Rimuru sentiu que aquilo era o paraíso. Poucos momentos depois, uma das elfas, que era uma cartomante, perguntou se ele queria apertar, fazendo Rimuru pensar instantaneamente que ela queria lhe dar leite. Mas ele ficou desapontado quando ela trouxe um orbe, oferecendo-se para ler sua sorte. Depois de fazer alguns movimentos com as mãos, o orbe exibiu Rimuru e sua suposta futura esposa, com 4 jovens sombrios, parecendo tão miseráveis quanto ele em sua vida passada. Rimuru percebeu que a garota era japonesa e esperava encontrá-la um dia. Foi então que o ministro Vesta os interrompeu, perguntando a Kaidin se ele deveria estar festejando quando tinha uma carga de trabalho para entregar. Mas Kaidin lhe disse que já havia entregado as espadas, chocando Vesta porque a tarefa deveria ser impossível. No entanto, ele imediatamente direcionou sua raiva para Rimuru, dizendo que um monstro não deveria ser permitido no pub. A recepcionista tentou explicar que Rimuru era apenas um slime inofensivo, mas Vesta ultrapassou seus limites e esvaziou um copo de mijo em Rimuru. Isso irritou Rimuru, mas ele decidiu permanecer calmo porque não queria colocar Kaidin e o pub em apuros. No entanto, Kaidin de repente socou o ministro Vesta no rosto e começou a espancá-lo, esquecendo que o sujeito era um ministro. Então, Kaidin se virou para Rimuru para dizer-lhe que estava aceitando sua oferta de retornar à Vila Goblin com ele, deixando Rimuru animado. Depois os guardas vieram prendê-los e os jogaram na mesma cela onde Gobita ainda dormia pacificamente. Na cela, Rimuru perguntou por que Vesta odiava tanto Kaidin, e Kaidin revelou que costumava ser um general no exército e Vesta era seu subordinado. Isso deixou Vesta furioso, porque Kaidin vinha de uma origem humilde, ao contrário dele, que era um nobre. Um dia, o projeto de Vesta explodiu em sua cara e ele envolveu Kaidin nisso, fazendo-o assumir total responsabilidade. Por causa disso, Kaidin teve que renunciar à sua posição para ser um ferreiro. Mas mesmo assim, Vesta não havia parado de odiar Kaidin e de encontrar todos os meios para mexer com ele. Kaidin finalmente disse que Vesta estava fazendo tudo isso na tentativa de agradar o rei.
E se Kaidin deixasse o país, isso poderia fazer de Vesta um homem melhor. Em seguida, Kaidin e seus irmãos juraram lealdade a Rimuru e dormiram naquela noite. No dia seguinte, Rimuru, Kaidin e outros foram levados ao tribunal onde seriam julgados pelo rei pelo que fizeram a um ministro. Enquanto isso, para fazer sua ofensa parecer muito grave, Vesta exagerou suas lesões e até plantou uma falsa testemunha para testemunhar que Kaidin e seus homens haviam emboscado Vesta e o espancado sem provocação. Ouvindo isso, Kaidin foi sentenciado a 20 anos de trabalho nas minas, enquanto seus amigos pegaram 10 anos. No entanto, o rei interveio e ofereceu a Kaidin sua posição em suas fileiras novamente. Mas Kaidin recusou a oferta, dizendo que havia encontrado outro mestre e jurado lealdade a ele. Então o rei mudou sua sentença para exílio, e Kaidin se curvou com lágrimas rolando pelo rosto. Depois que eles partiram, o rei repreendeu Vesta por fazê-lo perder seu servo mais leal. Mas Vesta protestou que Kaidin não era leal porque escolheu o Slime em vez dele. No entanto, o rei mostrou a Vesta a poção de cura que Rimuru lhes havia dado, que podia curar qualquer doença, e culpou Vesta por fazer o reino perder tal tesouro. O rei finalmente proibiu Vesta de aparecer diante dele, e ele desabou em lágrimas porque tudo o que ele sempre quisera era agradar o rei. Enquanto isso, Rimuru e seus novos aliados saíram do portão da cidade e seguiram para a Vila dos Goblins, esquecendo completamente que Gobta ainda estava na cela. Ao mesmo tempo, o rei ordenou que um espião observasse Rimuru secretamente, temendo que ele fosse uma besta muito poderosa, no mesmo nível de Veldora. Várias semanas depois, os 3 aventureiros inúteis do outro dia reportaram ao mestre da guilda o desaparecimento de Veldora. Mas, quando pensaram que teriam um descanso, o mestre da guilda lhes deu outra tarefa: pesquisar a grande floresta de Jura em busca de avistamentos de novos monstros, e eles deveriam começar em 3 dias. Todos ficaram furiosos depois de deixar a guilda porque não tinham mais vidas próprias. Enquanto reclamavam disso, uma garota estranha de máscara apareceu e se apresentou como Shizu. Ela lhes disse que os ouviu falando sobre visitar a grande floresta e perguntou se poderia se juntar a eles. Eles concordaram relutantemente. Enquanto isso, na Vila dos Goblins, os anões começaram a ensinar seus ofícios aos Goblins, e a vila estava se desenvolvendo. Devido a isso, cerca de 500 Goblins vieram à Vila dos Goblins buscando proteção, surpreendendo Rimuru, que inicialmente considerou rejeitá-los. Mas quando Gemini explicou que eles estavam em perigo de serem atacados por monstros, ele sentiu pena deles e os aceitou. Depois, ele nomeou todos eles e dormiu por 3 dias. Certa tarde, ele cavalgou Ranga pela vila e viu Gobta ensinando alguns idiotas ingênuos a invocar um lobo tempestade, chocando Rimuru. Rimuru não esperava que um sujeito como ele, com inteligência de temperatura ambiente, pudesse fazer isso. Na verdade, Gobta se viu amarrado de cabeça para baixo quando acordou e percebeu que Rimuru o havia deixado na cela. Então, após muitas dificuldades, ele conseguiu invocar um lobo da tempestade e fugiu da prisão do Argan. Enquanto isso, Rimuru, ao ver a péssima explicação de Gupta aos mais jovens, rapidamente passou de impressionado a desapontado. Nesse instante, Rigod, agora o Rei Goblin, veio relatar movimentos estranhos na floresta. Rimuru ficou surpreso ao saber que eram humanos. Em outra parte da floresta, os 3 aventureiros e a garota mascarada eram perseguidos por formigas gigantes. E quando Shizu percebeu que não podiam mais fugir, ela se posicionou para abater os monstros. Instantaneamente, ela liberou a forma de pelo que cospe chamas e incinerou as formigas. Ela continuou lutando contra as restantes, mas quase foi eliminada quando um raio negro atingiu subitamente o monstro formiga. Eles ficaram surpresos ao ver que um slime os salvou, e ao ver o rosto de Shizu, Rimuru percebeu que era a mesma garota que ele vira na organização da Vidente, com quem estava destinado a se encontrar. Ele também se deu conta de que já havia visto os aventureiros ao sair da caverna outro dia. Todos retornaram à Vila Goblin, e mais tarde naquela noite, Rimuru encontrou Shizu perto de um penhasco para tentar a sorte. Ele percebeu que ela também era do Japão, e explicou que reencarnou como um pequeno slime neste mundo após ser esfaqueado em sua vida anterior. Ele então perguntou como Shizu veio parar ali, e ela revelou ser uma invocada, lembrando imediatamente a Rimuru que Veldora havia falado sobre isso. Invocados eram humanos chamados de outro mundo e usados como armas, presos por uma maldição à vontade do invocador. Shizu revelou que foi invocada em meio a uma guerra, o que a separou de sua mãe. Enquanto isso, Rimuru se perguntou a que maldição ela estava presa, mas achou que não era o melhor momento para perguntar isso a ela. Ele então disse que tinha algo divertido para lhe mostrar e usou a comunicação telepática para exibir algumas de suas memórias passadas. No entanto, a memória foi interrompida quando Shizu subitamente entrou em choque, mas não explicou o que aconteceu. Logo depois, Kaidin veio chamar Rimuru para assuntos da vila, e ele partiu imediatamente, deixando apenas Shitsu, que começou a refletir sobre seu passado. No dia em que foi invocada, o invocador pensou que era mais uma tentativa falha e a ignorou. Mas após alguma súplica, ele percebeu que ela tinha afinidade com o fogo e a entregou ao espírito do fogo. Em seguida, seu invocador começou a usar Ifrit para possuir seu corpo, fazendo-a se mover e eliminar pessoas, mesmo contra sua vontade.
Ela acordou desse flashback traumático na manhã seguinte e imediatamente sentiu aquela sensação arrepiante sempre que Ifrit estava prestes a assumir o controle. Mas ela conseguiu contê-lo desta vez. Mais tarde, ela saiu para um lugar tranquilo. E quando encontrou Rimuru, ela revelou que não podia ficar na Vila Goblin, pois sua missão era rastrear o invocador que arruinou sua vida. Mais tarde, enquanto Shizu e os aventureiros se preparavam para partir, Shizu começou a agir estranhamente, assustando seus colegas. Então, uma enorme explosão de luz irrompeu de sua máscara direto para o céu, escurecendo toda a atmosfera. Ela começou a flutuar como se estivesse possuída. Eles então perceberam que era Shizu Izawa, a heroína e conquistadora das chamas de 50 anos atrás. Ela se transformou no demônio espírito do fogo, Ifrit, e criaturas salamandras surgiram, começando a destruir a vila. Rimuru disse aos 3 aventureiros para sumirem imediatamente, mas esses idiotas decidiram bancar os heróis e ficaram para lutar. Rimuru perguntou a Ifrit qual era a dele, mas o demônio respondeu com uma bola de fogo no rosto. Rimuru revidou com sua habilidade de lâmina d'água, mas não fez absolutamente nada ao demônio de fogo. Os aventureiros também entraram na luta, e Rimuru pulou em Hanga, dizendo-lhe para focar em desviar de todas as chamas que as salamandras lançavam enquanto ele pensava em como revidar. Rimuru começou a considerar como eliminar as 2 salamandras para focar em Ifrit, e pensou em explodi-las com toda a água armazenada em seu corpo de slime de uma vez. Mas era um movimento arriscado, pois causaria uma explosão de vapor massiva que poderia destruir metade da vila. Ele notou que um dos aventureiros, Eren, estava de fato acertando alguns golpes, e Gemini o informou que ataques mágicos eram eficazes contra inimigos do tipo espírito. Então, Brook surgiu com um plano genial e pediu a Eren para disparar seu ataque de lança de gelo diretamente nele. Quando ela o fez, ele engoliu a lança de gelo inteira, a analisou e imediatamente desbloqueou a capacidade de usar ataques semelhantes repetidamente. Ele usou esse novo poder para obliterar as salamandras num piscar de olhos e as enviou direto para o além. No entanto, os 3 aventureiros logo foram atingidos e desmaiaram imediatamente com ferimentos graves. Rimuru disse a Hanga para arrastá-los para um local seguro, enquanto ele lidava com Ifrit sozinho, mas subestimou o demônio de fogo e caiu direto numa armadilha, pois ele criou múltiplos clones de si mesmo e ativou feitiços de fogo que cercaram Rimuru completamente. Rimuru pensou que era o fim do jogo para sua segunda vida como slime, mas então percebeu que não estava sofrendo dano algum. Gemini explicou que isso era graças à sua habilidade de resistência à flutuação térmica, que basicamente tornava ataques de fogo inúteis contra ele. Ele recuperou a confiança e lançou suas teias brancas e pegajosas em Ifrit, envolvendo-o como um presente. Rimuru então ativou sua habilidade predador e devorou Ifrit por completo, libertando Shizu de seu controle no processo. Ifrit se viu preso no espaço vazio dentro do estômago de Rimuru. E então, Veldora apareceu para recebê-lo em sua próxima rodada, pronto para esmagá-lo com força apenas por diversão. Em seguida, Shizu estava deitada numa cama, parecendo ter sido atropelada por um caminhão, tudo por causa do dano que havia sofrido antes. E Rimuru permaneceu ao lado dela, enquanto ela começava a contar toda a sua trágica história. Ela revelou que foi invocada pelo Lorde Demônio Leon e se tornou sua arma pessoal até o dia em que encontrou o herói, que por acaso era a mesma pessoa que selou Veldora naquela caverna. Eles haviam batalhado e o herói a derrotou completamente, mas, em vez de enviá-la para o além, o herói a tratou como uma filha, fazendo-a chorar copiosamente. A partir daquele momento, eles começaram a viajar e lutar juntos. Foi o herói quem lhe deu aquela máscara, que ajudava a impedir que Ifrit a dominasse e a ensinou a controlar o poder do espírito do fogo. No entanto, um dia o herói simplesmente a abandonou sem motivo, dizendo que se encontrariam novamente um dia. Desde então, Shizu estava desesperada para encontrar o herói e perguntar por que ele a havia abandonado daquela forma. Ela continuou avançando, trabalhando duro e ajudando as pessoas, mas à medida que envelhecia, manter Ifrit sob controle tornou-se muito mais difícil. Então ela decidiu se tornar professora e treinar os jovens em vez disso. Depois de algum tempo, ela decidiu embarcar numa jornada para encontrar o invocador que arruinou sua vida. E foi quando ela esbarrou nos 3 aventureiros a caminho da grande floresta de Jura. Após contar toda a sua história de vida, ela finalmente pediu a Rimuru um último favor, que devorasse seu corpo, assim como ele comeu a maldição que a controlava. Ela disse que estava cansada deste mundo e queria partir. Ela também lhe disse que desejava que o Lorde Demônio Leon ao menos reconhecesse sua existência, e que os outros jovens que foram raptados de seu mundo pudessem ser salvos e enviados de volta para casa. Rimuru prometeu que isso aconteceria, e pouco depois, ela envelheceu rapidamente e faleceu. Rimuru então realizou seu desejo, absorvendo-a em seu corpo e lhe concedeu um último sonho onde ela se reuniu com sua mãe novamente. Poucos momentos depois, Higuri e os 3 aventureiros apareceram e ficaram chocados ao ver que Rimuru havia se transformado em um humano completo. E não qualquer humano, mas a versão mais jovem de Shizu. Eles não conseguiam entender o fato de que a pessoa à sua frente era realmente Rimuru. Então ele voltou à forma de slime para provar que era ele mesmo. Rimuru então contou aos aventureiros tudo o que Shizu havia dito antes de morrer, o que os fez desejar ter estado lá para se despedir também.
Pouco tempo depois, quando os aventureiros se preparavam para retornar ao seu país, pediram a Rimuru que se transformasse novamente na forma de Shizu mais uma vez para que pudessem dar seus adeus finais. Depois, Rimuru disse que suas armas eram rudimentares e os levou para conseguir novas, que haviam sido feitas pelos melhores artesãos de toda a região. Quando perceberam que as armas foram feitas por Kaijin, o lendário ferreiro, e os 3 irmãos anões, eles ergueram esses anões do chão empolgados. Depois que os mestres da guilda partiram, Rimuru foi ao túmulo de Shizu para prestar seus respeitos, agora totalmente determinado a realizar cada um dos desejos dela. Enquanto isso, em outro lugar, um orc que estava literalmente morrendo de fome, tropeçou pela natureza e desabou de bruços. Então, um homem suspeito com olhos brilhantes chamado Gelmud apareceu do nada, oferecendo-lhe comida. O orc, desesperado, aceitou imediatamente sem pensar 2 vezes, e Gelmud o nomeou Geld, proferindo uma profecia sinistra sobre como ele um dia conquistaria a grande floresta de Jura e se tornaria o Desastre Orc. De volta à Vila Goblin, o lugar todo havia passado por um desenvolvimento massivo graças a Kaijin e sua equipe de anões, que trabalharam nas construções e vestimentas. Os Lords Goblins também estabeleceram uma estrutura de liderança adequada, o que significava que Rimuru finalmente podia relaxar, já que todos gerenciavam suas próprias tarefas sem precisar de sua microgestão. Com todo esse tempo livre, o Slime preguiçoso decidiu brincar com seus novos poderes. Ele se transformou em seu corpo humano e perguntou a Gemini se a habilidade de corpo duplo que ele roubara de Ifrit realmente funcionava. Gemini disse sim, então ele gerou uma cópia de si mesmo imediatamente. Mas ao olhar para seu clone, Rimuru não conseguia dizer se estava vendo um homem ou uma mulher. Então, naturalmente, pensou em verificar o que ele tinha. Exceto que ele estava com medo do que poderia encontrar lá embaixo. Quando finalmente olhou, sua alma deixou seu corpo porque ele não tinha ferramenta para desenvolver o enredo. Então não podia bater palmas neste mundo também, dano emocional. Um pouco mais tarde, alguns goblins estavam se preparando para caçar na floresta para a festa da noite. Mas Rimuru teve pressentimentos estranhos sobre tudo aquilo. Ele chamou Hanga e disse-lhe para ficar atento à equipe de caça, caso as coisas ficassem complicadas. Então Rimuru foi para a caverna onde acordou pela primeira vez neste mundo, pois queria experimentar a habilidade degenerada de Shizu. Essa habilidade basicamente permitia que ele combinasse diferentes poderes para criar outros totalmente novos através de fusão e separação. Ele criou com sucesso um novo ataque chamado Chama Negra. Depois disso, ele pegou a máscara de Shizu, que podia suprimir energia mágica, e a colocou para esconder a aura que vazava de seu corpo, para que as pessoas realmente acreditassem que ele era humano. Do nada, Hanga veio avisá-lo sobre uma emergência e Rimuru correu para lá imediatamente. Quando ele apareceu, vários goblins já estavam inconscientes devido a ataques mágicos, e os que ainda estavam acordados estavam apanhando feio. Rimuru rapidamente notou que 6 ogros idiotas estavam lutando com seu povo e então tentou resolver as coisas pacificamente. No entanto, o Ruivo exigiu que Rimuru largasse o disfarce e mostrasse seu verdadeiro rosto, apontando que controlar um exército de monstros mostrava que ele não era um humano normal. Como a conversa não estava funcionando, Rimuru ordenou a Hanga que ocupasse a garota de cabelo rosa enquanto ele pessoalmente lidava com os 5 restantes. O Ruivo avançou contra ele brandindo sua lâmina, mas Rimuru se teletransportou antes do contato e se materializou ao lado do sujeito enorme que carregava um martelo. Ele derrubou aquele cara instantaneamente usando o sopro paralisante. Uma mulher tentou atacá-lo em seguida, mas ao desviar do ataque dela, ele acidentalmente teve uma visão cristalina de seus atributos. Então decidiu lançar sua teia branca e pegajosa nela. Rimuru tentou a escalada mais uma vez, mas o Ruivo redobrou a aposta. Agora totalmente convencido de que Rimuru pertencia às forças orques que massacraram seu povo. Enquanto Rimuru estava no meio de negar essa acusação, o velho Stick o atacou, mirando direto na cabeça. Rimuru mal desviou, mas seu braço inteiro foi cortado no processo. Os ogros burros celebraram como se tivessem vencido, mas seus rostos caíram quando Rimuru casualmente pegou seu membro decepado, o sugou de volta para seu corpo e regenerou um braço novo na hora. Ele perguntou diretamente se eles realmente acreditavam ter alguma chance contra ele. O Ruivo respondeu lançando um feitiço de fogo massivo que engoliu Rimuru por completo. Mas quando as chamas se dissiparam, ele estava lá, sem sequer uma marca de queimadura, o que os aterrorizou completamente. Decidindo acabar com essa bobagem, ele ativou a chama negra e o raio negro simultaneamente, imaginando que a intimidação os faria desistir. Mas o Ruivo teimoso anunciou que, embora soubesse que a luta era impossível de vencer, seu orgulho como próximo chefe do clã Ogro não o deixaria recuar até que ele se vingasse de sua família assassinada. Felizmente, a garota rosa tinha um cérebro funcionando e pulou entre eles para convencer seu irmão a parar de ser estúpido, argumentando que Rimuru era claramente muito poderoso e provavelmente nem estava conectado ao Majin que aniquilou a vila deles. Rimuru finalmente revelou sua verdadeira forma de slime, o que os deixou chocados, e apontou que sua máscara parecia completamente diferente da que os atacantes Majin usavam. O Ruivo imediatamente percebeu que havia cometido um grande erro, caiu de joelhos e pediu desculpas. Rimuru, sendo o cara tranquilo que é, aceitou e convidou toda a equipe ogro de volta à vila para se juntar ao banquete. Naquela noite, durante o banquete, o Ruivo estava contando a Kaijin e a vários outros a história de como os orcs invadiram sua vila.
Ele mencionou que havia um poderoso Majin mascarado liderando o ataque, o que explicava por que ele havia confundido Rimuru com o inimigo antes. Rimuru logo se juntou à conversa e perguntou ao Ruivo qual seria seu próximo passo, se ele planejava reconstruir sua vila destruída, ou encontrar um lugar completamente novo para se estabelecer. Mas o sujeito não tinha uma resposta clara, então Rimuru sugeriu que se juntassem à sua equipe, garantindo que sempre teriam comida, um lugar para ficar e roupas para vestir. Higurd interveio, mencionando que os orcs provavelmente planejavam dominar toda a grande floresta, e Rimuru admitiu que estava pensando o mesmo. É exatamente por isso que recrutar os ogros lhes daria uma séria vantagem em número e força. O Ruivo pediu um tempo para pensar, e mais tarde naquela noite, um de seus companheiros ogros lhe disse que a oferta era ótima, e a escolha era inteiramente dele. Mas o que quer que ele decidisse, eles o apoiariam completamente. Na manhã seguinte, Benimaru se aproximou de Rimuru e explicou que servir sob alguém mais forte não era um problema para eles, desde que beneficiasse a todos. Ele aceitou a oferta de Rimuru, mas adicionou uma condição, que o contrato duraria apenas até que derrotassem o líder orc. Rimuru concordou sem hesitação e fez um voto pessoal para garantir que eles nunca se arrependeriam de se juntar a ele. Ele reuniu todos e anunciou que lhes daria nomes, já que agora eram oficialmente seus subordinados. Os ogros imediatamente o alertaram que nomear monstros de alto nível era extremamente perigoso e poderia esgotá-lo completamente. Mas Rimuru ignorou, dizendo que ficaria bem, já que eram apenas 6, e no pior dos casos, ele apenas desmaiaria e dormiria. No entanto, assim que começou a nomeá-los, ele desabou no meio da frase e ficou inconsciente. Rimuru acordou 3 dias depois, sentindo-se significativamente melhor e sob os balões mais macios que já vira. Ele rapidamente descobriu que os 6 ogros que ele nomeou haviam todos evoluído para Kidins. Enquanto isso, em outra parte da nação, o enorme exército orc continuava marchando firmemente em direção à grande floresta de Jura, o que começou a ameaçar seriamente o clã dos Homens Lagarto que vivia mais próximo da floresta. Os Homens Lagarto começaram a se preparar para a guerra. Mas, quando perceberam que o exército orc tinha cerca de 200.000 soldados sendo comandados pelo próprio Lord Orc, eles entraram em pânico total e decidiram que precisavam de apoio de clãs vizinhos. O chefe dos Homens Lagarto ordenou a seu filho de aparência boba, Gabiru, que viajasse às vilas goblins próximas e os recrutasse como aliados. Enquanto isso, Rimuru se encontrou com o Ruivo Benimaru e perguntou se ele tinha alguma teoria sobre por que sua vila foi atacada em primeiro lugar. Benimaru explicou que provavelmente estava conectado ao Lord Orc, um monstro lendário que só existia entre os orcs uma vez a cada poucas centenas de anos. Benimaru também revelou que um Lorde Demônio chamado Gelmud havia visitado a vila deles em algum momento e tentado dar-lhe um nome. Ao ouvir isso, Rimuru imediatamente ligou os pontos e percebeu que era o mesmo Lorde Demônio que Higurd havia mencionado antes. Nesse exato momento, Souei se materializou e relatou que um grupo de Morons, chamados Homens Lagarto, estava se dirigindo à vila. Poucos dias depois que os ogros se tornaram parte da equipe da vila, Shuna e Xion, que eram parte dos ogros, começaram a brigar sobre quem cuidaria de Rimuru. Xion finalmente venceu e levou Rimuru para a área de jantar, mencionando que havia cozinhado algo especial para ele. Rimuru avistou seus companheiros Kidins e os convidou para comer com ele, mas todos recusaram, dizendo que não estavam com fome. Souei imediatamente se retirou para patrulhar o perímetro enquanto Benimaru começava a suar frio. Rimuru achou as reações deles estranhas e começou a suspeitar que talvez Xion não fosse tão habilidosa quanto parecia. Então Xion apareceu carregando um prato que parecia lixo absoluto, dizendo alegremente para ele se servir. Ele instantaneamente percebeu que estava ferrado ao ver a refeição horrível e as expressões aterrorizadas nos rostos dos outros ogros. Em pânico, ele pediu assistência de emergência a Gemini e Gemini o instruiu a fechar os olhos e cuidadosamente pegar uma colher do lado direito em um ângulo específico. Quando ele fez isso, Gopta entrou pela porta naquele exato momento e acidentalmente engoliu a colherada. Ele imediatamente começou a convulsionar até ficar roxo e morrer. Vendo isso, Rimuru ordenou a Benimaru que supervisionasse a cozinha sempre que Xion decidisse cozinhar, para que não perdessem mais pessoas assim. Várias horas depois, Gabiru e sua equipe de Homens Lagarto hediondos fizeram uma entrada desnecessariamente teatral na vila de Rimuru, após recrutarem com sucesso os outros assentamentos goblins da área. Gabiru se apresentou arrogantemente como o salvador deles, que viera resgatá-los da invasão orc. Após tagarelar com um monte de gabarolices vazias, Rimuru considerou que uma parceria com os Homens Lagarto poderia ser benéfica, mas de jeito nenhum confiaria num Moron incompetente para protegê-lo em batalha. Gabiru então mencionou que ouvira rumores sobre alguém domando os lobos terríveis, e exigiu que Rimuru e seu povo os invocassem imediatamente. Rimuru revelou que foi ele quem fez os lobos terríveis se curvarem, mas Gabiru recusou-se a acreditar que um slime minúsculo pudesse realizar algo assim. Então Rimuru chamou Ranga para provar. No entanto, Gabiru permaneceu completamente desinteressado e disse a Ranga como era patético que seu mestre fosse apenas um slime fraco. Ele então se ofereceu para derrotar Rimuru em combate e assumir como novo líder.
Isso irritou Hanga completamente, e quando ele estava prestes a silenciar permanentemente o idiota arrogante, Gabiru tropeçou no pior momento possível. Como de costume, todos ficaram chocados ao vê-lo ainda respirando, e Gemini informou a Rimuru que Gobta de alguma forma havia adquirido resistência a veneno, enquanto seu corpo combatia as toxinas do desastre culinário de Xion. Hanga pegou Gobta e o colocou na linha de frente, dizendo a Gabiru que consideraria sua proposta se ele pudesse derrotar Gobta primeiro. A luta começou com Gobta lançando sua lança em Gobta, que mal conseguiu desviar. Gobta se preparou para contra-atacar, mas de repente não conseguiu localizar Gobta em lugar nenhum. Usando técnicas de movimento sombrio, Gobta se materializou atrás dele e desferiu um chute nocauteador que o fez cair. Todos que assistiam ficaram absolutamente chocados, pois ninguém realmente esperava que Gobta vencesse. O envergonhado Homem-Lagarto rapidamente pegou seu líder inconsciente e fugiu. Após essa confusão, os principais líderes da vila se reuniram para traçar estratégias para a invasão orc que se aproximava. Durante a reunião, eles discutiram várias teorias sobre qual seria o verdadeiro objetivo dos orcs, ou envolvia Gelmud de alguma forma, ou o lendário Lord Orc que só aparecia uma vez a cada poucos séculos finalmente havia surgido. Nesse momento, Sui anunciou que as Dríades queriam uma audiência com Rimuru, o que o surpreendeu, já que eram espíritos da floresta que ele só havia encontrado em videogames antes. Ele concordou com a reunião e uma dríade estranha chamada Trini apareceu instantaneamente diante deles. Trini explicou a Rimuru que precisava que ele derrotasse o Lord Orc, pois as dríades não conseguiam lidar com os orcs sozinhas e precisavam de alguém forte como ele para apoiá-las. Rimuru pediu um tempo para considerar a proposta. Então, eles continuaram sua sessão de estratégia, com Rimuru pedindo a todos que compartilhassem suas teorias sobre qual era o verdadeiro objetivo dos orcs. Os ogros revelaram que, após saquear sua vila, os orcs coletaram cada cadáver para alimentar seu exército de 200.000 soldados, o que horrorizou Rimuru completamente. Trini então explicou que isso era causado pela habilidade especial do Lord Orc, chamada Faminto, que forçava todos que o serviam a consumir compulsivamente tudo o que encontravam, absorvendo simultaneamente os poderes da vítima. Ela também mencionou que Umjin, que também era um dos subordinados do Lorde Demônio, estava apoiando a operação deles. Depois de ouvir todas essas informações, todos concordaram em formar uma equipe unificada contra o Lord Orc. Rimuru apontou que também precisariam dos Homens Lagarto como aliados, pois necessitavam de todo o poder que pudessem obter, mas definitivamente não com aquele idiota do Gabriel os representando. Então, ele se ofereceu para visitar pessoalmente o chefe dos Homens Lagarto. E Rimuru imediatamente lhe deu permissão para ir, mas esperava que o chefe estivesse tão morto quanto Gabiru. Enquanto isso, Gabiru recuperou a consciência e inventou uma desculpa de que os goblins deviam tê-lo enganado, fazendo-o lutar contra seu mestre, Gobta, em vez disso, sob o pretexto de que ele era um fraco. Assim, Gabiru poderia baixar a guarda. Nesse momento, Joker apareceu, alegando ter sido enviado por Gelmud, surpreendendo Gabriel, pois este era o mesmo Lorde Demônio que lhe havia dado seu nome. Joker manipulou Gabriel para derrubar seu pai incompetente e tomar a posição de chefe, para que ele pudesse liderar adequadamente os Homens Lagarto na batalha contra o Lord Orc. E Gabriel achou que isso parecia um plano brilhante, então partiu com seus homens imediatamente para executá-lo. Sui chegou ao território dos Homens Lagarto e entregou sua mensagem ao chefe, conforme enviado por seu mestre, Rimuru. No entanto, o chefe respondeu que só concordaria com a aliança após se encontrar pessoalmente com Rimuru, cara a cara. Então Sui disse a ele que poderiam organizar uma reunião em uma semana, mas ele os avisou especificamente para não enfrentarem os orcs antes daquele encontro. 4 dias depois, Gabriel fez algo absolutamente insano e orquestrou uma rebelião completa contra seu próprio pai, tomando a lança do vórtice para si, já que era o novo líder. Ele prendeu seu pai e marchou com todo o exército dos Homens Lagarto direto para a batalha contra os orcs. No entanto, durante a luta, eles descobriram que quanto mais orcs matavam, mais fortes os restantes se tornavam, porque os orcs estavam literalmente comendo seus camaradas caídos para se fortalecer ainda mais. Este era o poder aterrorizante do Lord Orc em ação, e se Gabriel soubesse, não teria agido tão tolamente. 2 dias depois, quando Rimuru e seus homens mais fortes partiram para encontrar o chefe dos Homens Lagarto para assinar um tratado, Sui explorou uma área e descobriu que alguns Homens Lagarto estavam lutando contra orcs. Ele relatou isso a Rimuru e perguntou se deveria intervir. E quando Rimuru lhe disse para conter os orcs até que chegassem à sua localização, ele matou todos os orcs ali sem deixar nenhum, surpreendendo Rimuru e os outros quando chegaram. Eles encontraram uma mulher lagarto gravemente ferida e lhe deram uma poção de cura para reanimá-la. Ela se curou instantaneamente e, ao perceber que estava na presença de Rimuru, implorou a ele para salvar seu pai, o chefe, e Gabriel, seu irmão, dos orcs. Rimuru se perguntou o que estava acontecendo, e ela revelou que Gabriel havia planejado uma rebelião contra o chefe e o havia levado a lutar contra o exército orc. Ela se desculpou por não terem cumprido o acordo de não enfrentar os orcs até a chegada de Rimuru. E Rimuru aceitou salvá-los, já que de qualquer forma iria lutar contra o exército orc. Rimuru então formou uma aliança ali com os Homens Lagarto,
e ordenou a Souei que se teleportasse para onde o chefe estava preso e o salvasse. Enquanto isso, no campo de batalha, os homens lagarto logo foram cercados antes que pudessem escapar, e Gabriel percebeu que os orcs haviam ficado mais fortes ao comer alguns dos homens lagarto. À medida que se aproximavam, um orc maior com uma aura ainda mais intimidante apareceu, a quem Gabriel rapidamente desafiou para uma luta, pensando que este era o Lord Orc. No entanto, o orc revelou chocantemente que era apenas um general orc, e era muito inferior ao Lord Orc. O general orc aceitou o desafio e a batalha começou imediatamente com os outros observando-os. A luta logo se tornou muito intensa, mas o orc estava claramente dominando Gabriel. Mas Gabriel se recusou a desistir, nem mesmo quando seus subordinados pediram para ajudá-lo, porque sua integridade estava em jogo. Algumas trocas depois, Gabriel conseguiu manobrar para desviar do ataque do orc e quase desferiu um golpe fatal, mas o orc o bloqueou com seu escudo e derrubou Gabriel no chão. O orc quase o eliminou, mas Gupta veio em seu resgate bem a tempo. Ranga também apareceu e avisou os orcs para irem embora. Enquanto isso, os Kidins também estavam em formação, com Benimaru ocupado explodindo os orcs como se estivesse realizando um show de fogos de artifício. Em outro lugar, Rimuru observava toda a cena de longe, surpreso com quão poderosos os Kidins eram. Nesse momento, o general Orc decidiu provocá-los, deixando Ranga tão furioso que ele ativou instantaneamente a Tempestade da Morte e enviou o general Orc para a próxima dimensão. Rimuru ficou chocado com isso, e vendo os outros Kidins demolindo os Orcs usando seus poderes únicos, ficou curioso sobre como Souei estava lutando. Souei conseguiu chegar à cela do chefe com a garota lagarto e o salvou. No entanto, na saída, o Orc os bloqueou, mas Souei o amarrou em seus fios e o cortou em pedaços. Enquanto isso, nos arredores da cidade, Lord Gelmud ficou frustrado ao ver o quão poderosos esses indivíduos eram, e temeu que seus planos estivessem chegando ao fim, e que Rimuru pudesse eventualmente eliminá-lo. Naquele momento, Rimuru avistou o Lord Orc do céu e se preparou para ir lutar contra ele. No entanto, um ataque de repente atingiu o chão como um meteoro e Lord Gelmud se apresentou. Mas ele mostrou que estava claramente frustrado, pois estavam frustrando seu plano de dar à luz um novo Lorde Demônio. Rimuru e os outros ficaram chocados com isso, e ele revelou que era por isso que havia dado tantos nomes e semeado tantas sementes. Gabriel percebeu que era Gelmud, e estupidamente perguntou se ele viera para salvá-los. Mas Gelmud disse a ele que desejava que ele acabasse como uma refeição para o Lord Orc. Ele então carregou um ataque e o direcionou a Gabriel e seus homens, o que fez Gabriel se sentir péssimo ao ver alguém que ele respeitava desvalorizando seus homens tão facilmente. Gelmud carregou outro ataque que teria acabado com Gabriel, mas Rimuru interveio e parou o ataque. Rimuru então começou a espancá-lo tanto que Gelmud teve que recorrer ao Lord Orc para entrar em ação e devorar Rimuru. No entanto, parecia que o Lord Orc não reconheceu Geld, pois o sujeito nem se moveu 1 centímetro. De repente, o Lord Orc lembrou que foi Geld quem o nomeou Geld, e lhe deu a profecia de que ele evoluiria para se tornar o Lorde Demônio. Ele então se moveu em direção a Geld, fazendo Geld pensar que ele havia voltado a si. Mas o irmão de repente cortou a cabeça de Gelmud e o devorou, chocando a todos. Geld instantaneamente se transformou em um Lorde Demônio, e, ao ver isso acontecer, Xion imediatamente lançou um ataque contra ele. Mas ele continuava se curando de cada ferimento. Os outros Kidins se uniram a Ranga e o bombardearam com seus ataques mais destrutivos, mas Geld se levantava todas as vezes. Ele devorou um de seus próprios soldados orcs e se restaurou completamente à saúde plena. Instruiu Gemini a assumir o controle direto de seu corpo e lidar com a luta, em vez de ele controlar manualmente seus movimentos. Gemini evitou sem esforço os golpes massivos do orc e cortou seu braço completamente. Mas o Lorde Demônio instantaneamente regenerou seu braço e começou a lançar rajadas de energia concentrada em Rimuru. Rimuru as defletiu e conjurou um tornado de chamas em espiral que engoliu Geld por completo. Mas o ataque não o danificou em nada, já que ele tinha resistência ao fogo. Rimuru então escolheu retomar o controle manual de seu corpo. Tendo elaborado uma estratégia para derrotar o orc, expandindo-se para uma forma de slime gigante, Rimuru começou a engolir o corpo inteiro de Geld, enquanto Geld tentava desesperadamente se libertar. No final, Rimuru se mostrou mais rápido e o absorveu completamente. Dentro do corpo de Rimuru, Geld experimentou flashbacks de seu passado, revelando que ele havia sido o rei dos orcs. Sua terra natal havia sido destruída por uma fome catastrófica, então ele viajou em direção à grande floresta de Jura em busca de comida para salvar seu povo. No entanto, ele desabou no caminho e foi descoberto por Gelmud, que o resgatou e começou a manipulá-lo a partir daquele momento. Geld continuou resistindo porque não queria que a raça orc carregasse o fardo de seus crimes após sua morte. Mas Rimuru prometeu que assumiria essas responsabilidades por si mesmo. Ao ouvir essas palavras, Geld testemunhou o deserto estéril que antes fora seu reino se transformar em um exuberante paraíso verde. E ele finalmente alcançou a paz. Com a morte de Geld, os efeitos de sua habilidade faminto desapareceram completamente. Seu exército orc voltou ao estado normal e imediatamente parou de lutar. Após a conclusão da batalha, Benimaru e os outros Kidins disseram a Rimuru que queriam continuar a servi-lo permanentemente, mesmo que tecnicamente tivessem cumprido seu contrato original com ele.
No dia seguinte a tudo o que aconteceu, Rimuru convocou uma reunião com representantes de todas as raças que lutaram na guerra. Ele tomou uma decisão controversa imediatamente, afirmando que não estava acusando os orcs de nada. Ele expressou que qualquer um enfrentando a fome literal teria feito as mesmas coisas desesperadas. Em seguida, anunciou que assumiria pessoalmente toda a responsabilidade pelas ações dos orcs, cumprindo sua promessa a Geld. Os Kidins e os Homens Lagarto protestaram imediatamente contra essa decisão, mas Benimaru encerrou a discussão lembrando a todos que a sobrevivência do mais apto era como este mundo funcionava. O maior problema agora era que 150 orcs desempregados não tinham o que comer. Então Rimuru surgiu com uma solução. As outras raças forneceriam necessidades como comida, água e abrigo, enquanto os orcs se tornariam sua força de trabalho. Seu objetivo final era construir uma aliança onde cada raça, na grande floresta de Jura, pudesse viver junta pacificamente e ajudar uns aos outros. Todos concordaram depois de ouvir isso, e os orcs literalmente choraram agradecendo a Rimuru. Trin então lançou a sugestão de que Rimuru deveria liderar essa aliança como chanceler, o que imediatamente o deixou ansioso em assumir tal responsabilidade. Mas ele concordou em fazer o seu melhor. Assim que a reunião oficial terminou, um orc abordou Benimaru em particular, implorando perdão por destruir sua vila. Ele ofereceu sua própria vida em troca de poupar os outros orcs. Mas Benimaru disse a ele que não desperdiçaria um guerreiro capaz e o poupou, dizendo que serviria Rimuru feliz ao lado dele. Rimuru ouviu tudo e pensou que Benimaru era um ótimo sujeito. Rimuru mais tarde coroou aquele orc como um novo rei, nomeando-o Geld para dar continuidade à vontade do rei anterior. Os 10 dias seguintes foram exaustivos, pois Rimuru nomeou todos os 150 mil orcs individualmente. Ele também nomeou o chefe dos Homens Lagarto, Iburu. Enquanto isso, Gabriel foi punido por sua traição com o exílio da tribo. Embora o tenham deixado levar a lança do vórtice, o que o deixou emocionado porque ele pensou que seria condenado à pena de morte. No caminho, ele encontrou seus 3 seguidores leais, e eles juraram segui-lo aonde quer que fosse, e Gabriel prometeu cuidar deles. Em outro lugar, Joker estava atualizando o Lorde Demônio Clayman, que estava espionando a luta de Rimuru com Geld e agora estava interessado nele. 3 meses se passaram voando, e os orcs, supervisionados por Kaidin, terminaram de construir todas as moradias. Eles foram além, instalando sistemas de esgoto e construindo estradas que fizeram a vila parecer uma cidade de verdade. Então, um dia, o rei Anão Gazel apareceu aleatoriamente sem aviso, com cavaleiros montados em cavalos alados. Como Rimuru havia se tornado tão poderoso, Gazel precisava encontrá-lo pessoalmente e determinar se ele ameaçava o reino anão. E assim que Rimuru o recebeu e seus cavaleiros na cidade, ele desafiou Rimuru para um duelo a fim de avaliar a verdadeira natureza de Rimuru, e Rimuru aceitou sem hesitação. Eles começaram a lutar, e Gazel se revelou uma verdadeira fera de guerreiro. Rimuru estava lutando muito, mas de alguma forma conseguiu bloquear seu ataque mais devastador. Eventualmente, Gazel ficou satisfeito com o que viu e entendeu que Rimuru não era um inimigo. Gazel logo percebeu que Hakaru, o mesmo mestre que o ensinou esgrima, também havia ensinado Rimuru. Naquela noite, Rimuru e Gazel se reuniram, bebendo e conversando. Como Rimuru agora controlava toda a floresta, Gazel queria formar uma aliança e reconhecer oficialmente sua nação. Rimuru concordou em assinar um tratado com ele e decidiu chamar sua nação de Federação de Jura Tempestade. Então, Rigurd interveio e declarou que a cidade em que estavam seria conhecida como a capital de Rimuru, o que o deixou completamente envergonhado. Gazel reapareceu na cidade de Rimuru alguns dias depois, mas desta vez não estava sozinho. Ele trouxe Vesta consigo, aquele mesmo ministro suspeito que havia prejudicado Kaidin há muito tempo. Apesar de tê-lo exilado antes, Gazel imaginou que as habilidades de Vesta poderiam realmente beneficiar a crescente nação de Rimuru, dando ao ministro desgraçado uma chance de redenção. Vesta confessou a Rimuru e Kaidin tudo o que havia feito de errado e pediu que lhe dessem outra chance. Eles o acolheram imediatamente. Nesse momento, Gabriel apareceu com seus homens e pediu para se juntar a Rimuru também. A irmã de Gabriel também se apresentou para mostrar seu interesse, pois o chefe a havia instruído a servir sob Rimuru para ganhar experiência. Depois, Rimuru os aceitou e nomeou todos os Homens Lagarto, evoluindo instantaneamente alguns para parecerem humanos. E quando Rimuru viu o potencial daquelas garotas lagarto, ele as tornou suas aprendizes diretas. Enquanto isso, Gabriel e seus homens receberam a tarefa de cultivar ervas medicinais na caverna de Veldora. Um local também foi criado na caverna para Vesta realizar experimentos para produzir poções de cura em massa. Enquanto isso, na mansão do Lorde Demônio, eles estavam observando os feitos de Rimuru e estavam fascinados por ele. Então Milin decidiu ir verificá-lo pessoalmente. Poucos momentos depois, enquanto Rimuru estava dando um passeio, ele de repente sentiu uma quantidade insana de mana se aproximando da cidade em alta velocidade e imediatamente foi verificar.
apenas para ver Milin invadindo. Ela se apresentou e disse que não tinha intenção de fazer mal, ela só queria conhecê-lo, antes que Rimuru pudesse dizer muito. Os três Kijins e Hanga apareceram e tiraram Rimuru do caminho para lutar contra ela, pensando que ela era uma ameaça. No entanto, todos os seus ataques foram inúteis, porque Milin era anos-luz mais forte do que eles e rapidamente os dominou. Rimuru pensou que tinha que acalmá-la, mas ela o desafiou para uma luta, alegando que, se vencesse, ele se tornaria seu subordinado. Rimuru imediatamente pediu a Gemini para analisar a força dela, e percebeu que estava perdido ao ver que ela era pelo menos 10 vezes mais forte que ele. Ele rapidamente pensou em outra estratégia, e enquanto ambos lançavam um ataque, Rimuru atirou mel na boca dela, fazendo-a derreter instantaneamente de tão doce que era. Milin começou a implorar por mais do mel dele, e Rimuru respondeu que só lhe daria se ela aceitasse a derrota. No entanto, Milin era uma Lorde Demônio, e era muito arrogante para fazer isso. Mas ela aceitou um empate e Rimuru a fez prometer que não atacaria seu povo. Depois eles se tornaram amigos e Rimuru a apresentou ao povo, que ficou animado por ter a famosa Lorde Demônio Milin como aliada, o que significava que estavam mais seguros. Milin adorou a atmosfera do lugar e imediatamente decidiu começar a viver ali, surpreendendo Rimuru. Mais tarde naquela noite, Rimuru teve uma reunião com os líderes da Federação de Jura Tempestade e eles expressaram seus medos sobre a aliança que formaram com Milin. Eles temiam que os outros Lordes Demônios pudessem ter um problema com isso, já que a aliança de Milin com a nação mais forte agora significava que ela era tecnicamente mais poderosa do que todos os outros Lordes Demônios. Além disso, isso significava que, se os Lordes Demônios atacassem a Federação de Jura Tempestade, eles teriam uma chance melhor de lutar contra eles. No reino de Bluemund, o ministro Vuilar e o chefe da guilda chamado Fuzi estavam conversando sobre Rimuru e a nação que ele havia formado recentemente, chamada Federação de Jura Tempestade. Claro, ambos sabiam que o irmão havia salvado a todos durante todo aquele desastre do Lord Orc. Mas Fuzi não ia simplesmente confiar em um slime baseado em boatos. Ele decidiu que apareceria pessoalmente no local de Rimuru, para descobrir se esse sujeito era legítimo ou um problema futuro. De volta à caverna de Veldora, Vesta estava trabalhando duro e finalmente acertou a receita de suas poções de cura, o que deixou todos animados. E Vesta sentiu que sua vida finalmente estava tendo um propósito. Rimuru imediatamente quis produzi-las em massa para lucro, mas Kaijin lhe disse que eram muito poderosas para serem vendidas como estavam. Em vez disso, Kaijin propôs um acordo com o Reino Anão. Eles produziriam poções de cura mais fracas que os anões normalmente usavam. Os anões forneceriam os ingredientes e o povo de Rimuru cuidaria da produção. Saindo da caverna, Rimuru avistou uma enorme explosão acontecendo em sua cidade. Correndo para lá, ele descobriu que um dos 3 melhores lutadores do Lorde Demônio Carrion, um demônio chamado Fóbio, havia aparecido agindo de forma arrogante e afirmando que assumiria o controle. Ele realmente atacou Rigurd antes, o que deixou Milin furiosa. Então ela o espancou até a inconsciência para proteger o amigo de Rimuru. Rimuru começou a se preocupar que Carrion pudesse vir em busca de vingança depois que seu subordinado foi derrotado. Então ele forçou Milin a jurar que não sairia mais por aí atacando pessoas. E para selar o acordo, ele disse que não haveria almoço se ela quebrasse sua palavra. Depois que Fóbio se recuperou, Rimuru o interrogou e soube que Carrion o havia realmente enviado para investigar uma energia poderosa que surgiu na região, que por acaso era o próprio Rimuru. Como Fóbio estava apenas fazendo seu trabalho, Rimuru o libertou. Mas Rimuru se virou para Milin e pediu informações sobre Carrion, mas ela recusou, pois os Lordes Demônios haviam concordado em nunca delatar uns aos outros, mantendo o sigilo. Rimuru subornou Milin com a promessa de uma arma, e ela revelou tudo o que ele precisava saber, sem reservas. Os Lordes Demônios haviam colaborado usando Djelma para criar o Lorde Orc, apenas por diversão, pois estavam entediados. Isso fez Rimuru perceber que a Federação de Jura Tempest havia se tornado alvo dos Lordes Demônios por atrapalhar seus planos ao derrotar Geld. Quase ao mesmo tempo, o reino de Falmouth enviou um esquadrão liderado por um sujeito chamado Yun para investigar o que realmente aconteceu com o Lord Orc. Enquanto viajavam pela floresta, Yun e seus homens toparam com Fuzi e seus homens fugindo de um monstro aranha gigante. Enquanto se preparavam para ajudar, Gopta apareceu e roubou a cena. Ele então levou ambos os esquadrões de volta à cidade de Rimuru. Quando todos conheceram Rimuru, não puderam acreditar que o líder da federação era apenas um slime comum, diferente do que imaginavam. Surpreendentemente, Rimuru foi direto ao ponto, perguntando a Fuzi se Bluemund queria estabelecer relações comerciais com sua federação e mencionou que já tinham uma aliança com o Reino Anão. Fuzi parecia interessado, mas ainda não tinha certeza se Rimuru era perigoso para os humanos. Para provar que era inofensivo, Rimuru convidou Fuzi a ficar na cidade por um tempo e ver por si mesmo a realidade. Então Rimuru se virou para Yun e lhe ofereceu um trabalho, já que ele era um mercenário que podia trocar de chefe a qualquer momento. O plano era simples. Yun e sua equipe fingiriam ser os heróis que derrotaram o Lord Orc, enquanto Rimuru agiria como se apenas os tivesse ajudado. Ao espalhar essa história falsa, Rimuru queria que todos pensassem que ele não era assustador, mas apenas um amigo que ajudava heróis humanos. Depois de andar pela cidade e ver tudo que Rimuru havia construído, Yun entendeu o que Rimuru estava tentando fazer
o respeitou por isso e concordou em ajudar com o plano. Enquanto isso, na mansão de Clayman, um palhaço de cabelo rosa chamado Tyr apareceu para lhe dar notícias sobre a situação de Milin. Clayman estava muito curioso para saber por que Milin estava tão interessada em Rimuru a ponto de se tornar sua aliada. Tyr também relatou que a Lorde Demônio Freya não queria nada com a floresta de Jura, mas Freya havia avisado que um lendário monstro selado chamado Kiribis acordaria em breve. Ao ouvir isso, Clayman ficou animado, como se estivesse esperando por essa notícia, e então deu a Tyr sua próxima missão: encontrar Kiribis e domá-lo. Enquanto isso, Fóbio ainda estava remoendo a humilhação que acabara de enfrentar e desejava se vingar de Milin. Nesse instante, um palhaço apareceu e se apresentou como Footman, da moderada aliança Eliquan. Tyr também surgiu atrás dele e ambos lhe disseram que sua raiva e ódio os haviam atraído até ele. Eles ofereceram dar-lhe poder para que pudesse se vingar, mas Fóbio pensou que eram apenas falastrões. No entanto, ele ficou chocado quando mencionaram Kiridus e disseram que ele poderia ter seu poder e se tornar igual a um Lorde Demônio. Os subordinados de Fóbio tentaram convencê-lo do contrário, mas Fóbio estava muito determinado a se vingar de Milin. Footman e Tyr o incentivaram até que ele mandou seus homens embora sem Rain, dizendo-lhes para relatar ao Lord Carrion que ele havia renunciado à sua posição nos Biscuiters. Depois levaram-no a uma caverna onde Carrionos estava, e disseram que ele precisava possuir Kiribis em seu corpo, e ter seu poder para si antes que ele revivesse sozinho. Fóbio inicialmente achou isso insano, mas os dois palhaços o persuadiram até que ele finalmente cedeu e entrou na caverna, impulsionado pela sede de poder para derrotar Milin. No entanto, depois que ele partiu, Footman e Tyr riram dele, pois o cara só tinha músculos no lugar do cérebro. As coisas estavam indo conforme o planejado. No dia seguinte, enquanto a Fundação Jura Tempest realizava suas atividades normais, Adriode apareceu de repente para eles, que por acaso era a irmã mais nova de Trani. Ela os informou que um monstro de classe Calamidade chamado Kiribis havia sido revivido e estava indo em direção a eles. A Dríade mais tarde revelou que Kiribis foi gerado de uma nuvem de magículas de Veldora, o que o tornava como um irmão para Veldora. Rimuru se perguntou se a Calamidade estava vindo atrás dele, porque já havia descoberto que Veldora estava dentro dele. Nesse instante, a Dríade revelou que Kiribinus havia convocado outras forças de monstros terríveis, e as coisas não pareciam nada boas. Sem mais nada a fazer, Rimuru ordenou que todos começassem a se preparar para derrotar Kiribis. Mas Fuse achou isso bobo, e perguntou a Rimuru se ele tinha ouvido todas as informações que a Dríade havia listado. No entanto, Rimuru disse que a única coisa que podiam fazer era lutar contra ele, enquanto ele queria ver o quão forte o monstro era. Ele acrescentou que era o mais forte da nação e que fugir não adiantaria de nada. Fuse pensou que ele soava muito como um humano e que ninguém quase acreditaria que ele era um monstro. Ao ouvir isso, Rimuru mudou para a forma de Shizu e revelou que era um outro mundano como Shizu. Ele então afirmou que seu objetivo era realizar o desejo de Shizu, que era derrotar o Lorde Leon. Quando ouviram isso, ficaram chocados, pois comparado ao Lorde Leon, Kiribis era uma presa fácil. Em pouco tempo, Rimuru avistou Kiribis indo direto para a cidade com um monte de megalitos voadores que ele havia invocado. Prontos para enfrentar a principal ameaça estavam os ogros, goblins, orcs, homens-lagarto e 100 cavaleiros em cavalos alados que haviam sido enviados pelo rei Gazel para apoiar a defesa. Enquanto os Kidians atacavam, Gemini explicou que Kiribis Dis possuíam a habilidade de bloqueio de magia, e essa capacidade enfraquecia toda a magia num raio de 300 metros, o que explicava por que ataques mágicos de longo alcance mal teriam efeito no monstro. À medida que os Megalodons se aproximavam da cidade, os soldados de Rimuru trabalharam juntos para combatê-los. A batalha ficou muito intensa, com todos atacando o melhor que podiam, mas pouco a pouco eles conseguiram derrotar os tubarões até que nenhum restasse, deixando apenas Shiridus no ar. Rimuru ordenou que todas as forças atacassem de uma vez, mas seus esforços combinados não fizeram o monstro mover 1 centímetro. De repente, um rugido alto sacudiu o campo de batalha e Turibus liberou uma tempestade de escamas afiadas como navalhas em direção a todos. O ataque foi tão avassalador que os soldados não tiveram escolha senão se proteger desesperadamente. Vendo isso, Rimuru pediu que deixassem a luta para ele enquanto descansavam. E usando a habilidade Gluttony, ele engoliu todas as escamas voadoras em um instante, limpando os céus. Isso chocou Shuei e os outros, pois ele limpou tudo. Eles estavam fortemente dentro de um único golpe. No entanto, o alívio durou pouco, porque novas escamas imediatamente começaram a crescer de volta no corpo de Kiribis. Gemini revelou que Kiribis tinha uma habilidade chamada Regeneração de Ultra Velocidade, que lhe permitia restaurar completamente seu corpo em 3 minutos. Isso significava que não importava seus ataques, o dano era desfeito em poucos minutos. Rimuru continuou lutando por algumas horas com os esforços combinados dos outros soldados, mas eles não conseguiram dominar Kiribis, deixando Rimuru se perguntando o que deveriam fazer. Enquanto ele pensava no que fazer, de repente ouviu Kiribis mencionar o nome de Milin, chocando-o. Ele analisou imediatamente e descobriu que havia outra consciência dentro do monstro e percebeu que o monstro queria enfrentar Milin o tempo todo, enquanto ele pensava que era contra ele por causa de Veldora.
Rimuru imediatamente chamou Milin, e quando ela apareceu, ele disse a ela que a alegria agora era problema dela. Milin reconheceu instantaneamente que isso era obra de Fóbio e ficou desapontada, mas se preparou para enfrentá-lo de qualquer maneira. No entanto, Rimuru disse a ela para não bater muito em Fóbio, pois ele ainda queria que ele fosse útil ao seu mestre. Nesse instante, Kiribis lançou um ataque com suas lâminas de escama. Mas Milin instantaneamente parou tudo no ar e as derrubou no chão antes de liberar um ataque supremo chamado Dragon Buster, explodindo Kiribis imediatamente. O corpo de Fóbio caiu dos restos e Rimuru correu para pegá-lo. Depois, Rimuru o limpou de todos os restos de Kiribis de seu corpo e o curou. Quando Fóbio recuperou a consciência, ele rapidamente pediu desculpas a Rimuru e aos outros. Ele admitiu total responsabilidade pelo ocorrido e enfatizou que Lord Carrion não teve participação em suas ações. Ele explicou que 2 arlequins o haviam enganado e lhe contaram sobre o selo de Kiridis. E foi assim que ele acabou nessa situação. Milin, no entanto, disse que não tinha conhecimento dos arlequins. Em vez disso, ela suspeitava que Clayman estivesse por trás disso, já que ele estava sempre envolvido em esquemas. Nesse momento, o próprio Lorde Demônio Carrion apareceu para levar Fóbio de volta, e agradeceu a Rimuru por poupar a vida de seu servo. No entanto, ele enterrou o rosto de Fóbio com força no chão para puni-lo, chocando a todos. Ele pediu desculpas pelos problemas que Fóbio causou e declarou que devia a Rimuru uma dívida pelo ocorrido. Rimuru imediatamente aproveitou a oportunidade para pedir um pacto de não agressão, e Carrion jurou que nunca colocaria as mãos em Jura. Depois a paz retornou à nação, e toda a Federação de Jura Tempest celebrou a vitória sobre Kiribis. Naquela noite, Milin decidiu visitar os outros Lordes Demônios para saber o que eles estavam tramando e enquanto ela partia, Rimuru e outros a alertaram para não ser enganada por eles. Rimuru voltou para seu cubículo para dormir, durante o qual teve um sonho sobre o último desejo de Shizu. Ela queria que ele salvasse aqueles jovens com ela e encontrasse uma maneira de devolvê-los aos seus mundos. Por causa disso, Rimuru partiu para a cidade de Ingrácia no dia seguinte com Hanga e graças a Hanga. Ele chegou lá em apenas 3 dias. Ao entrar na cidade, ficou surpreso com o tamanho e a multidão de pessoas. Ele seguiu para a sede da União Livre e teve vários momentos de tecnologia antes de chegar à sala do Grão-Mestre. No entanto, quando o Grão-Mestre chamado Iaki apareceu, ele ficou chocado ao ver que Rimuru estava usando a máscara de Shizu. O idiota Rimuru disse que era um slime que podia assumir a forma de qualquer monstro que comesse, deixando Yuki furioso. Então ele lançou um ataque imediatamente. Rimuru bloqueou o ataque e disse a Yuki para se acalmar, afirmando que não era um slime ruim. Yuki imediatamente reconheceu a frase de um jogo, a mesma frase que Shizu gostava, e ele rapidamente recuou. Eles passaram a próxima hora conversando sobre jogos e mangás, o que quase deu a Yuki um clímax de tanta emoção. Após um momento agradável, Rimuru ficou sério e disse a Yuki que queria ajudar os alunos de Shizu, pois esse era o último desejo dela. Yuki respeitou isso e imediatamente deu a Rimuru um emprego de professor na Academia da Liberdade, onde os alunos de Shizu estavam atualmente estudando. Ele explicou que esses 5 jovens foram convocados por diferentes nações que estavam tentando conseguir um herói para usar como arma. Mas as tentativas de invocação falharam miseravelmente. Como as nações não tinham mais utilidade para eles, abandonaram os jovens como se fossem lixo. Felizmente, Shizu os encontrou e os salvou daquela terrível situação. No entanto, havia um grande problema. Os corpos dos jovens não conseguiam lidar com a quantidade insana de poder que receberam ao serem invocados para este mundo, o que significava que eles tinham apenas mais uns 5 anos de vida. Ouvir isso partiu o coração de Rimuru, e ele decidiu ali mesmo que faria todo o possível para salvá-los e continuar o que Shizu começou. Assim que Rimuru entrou na sala de aula, tentando se apresentar, uma explosão mágica quase o mandou para a vida após a morte. Um pirralho chamado Kenya havia disparado contra ele sem aviso. Rimuru rapidamente percebeu que todos esses 5 jovens tinham uma quantidade absolutamente ridícula de poder mágico armazenado dentro deles. Ele os identificou como Kenya, Ryota, Gale, Alice e Chloe. No entanto, como os jovens já sabiam que iriam morrer em breve, eles não tinham nenhum interesse em estudar ou ouvir qualquer coisa que Rimuru tivesse a dizer. Então, para fazê-los cooperar, Rimuru decidiu usar algumas táticas de intimidação, fazendo Hanga se revelar, o que os assustou um pouco. Então ele lhes disse que jogariam um jogo para desabafar toda a sua frustração, chamando instantaneamente a atenção deles. O jogo era simples, eles teriam uma batalha simulada contra ele, e se conseguissem derrotá-lo em 10 minutos, venceriam. Mas se perdessem, teriam que começar a respeitá-lo e seguir suas instruções. O que os jovens não sabiam era que o verdadeiro objetivo de Rimuru não era vencer ou perder. Ele estava tentando drenar sua energia mágica excessiva através do combate para que ela não destruísse seus corpos por dentro. Kenya se adiantou primeiro, pegando uma das espadas que Rimuru havia preparado. Assim que a partida começou, Kenya deu tudo de si, lançando ataques de magia de fogo, tentando acertar pelo menos um golpe em Rimuru.
Mas o cara não conseguia tocá-lo de jeito nenhum. E depois de 10 minutos sendo esquivado repetidamente, Kenya perdeu a partida. A próxima foi essa garota quieta chamada Chloe, que usava magia de água. Ela realmente conseguiu prender Rimuru dentro de uma prisão de água e invocou lâminas de água para acabar com ele, o que impressionou Rimuru. No entanto, ele escapou da prisão como se não fosse nada, e Chloe perdeu. O terceiro aluno foi Gale, que lutava disparando balas mágicas, mas Rimuru simplesmente as sugou todas com glutonaria, irritando o rapaz. Ryuta veio em seguida com os outros torcendo, e esse cara instantaneamente enlouqueceu assim que a luta começou. No entanto, apesar de seu estilo de luta agressivo, ele ainda não conseguiu acertar um único golpe e acabou perdendo também. Havia essa garota arrogante chamada Alice, que lutava usando bichos de pelúcia, mas ela também perdeu. Depois que todas as 5 partidas terminaram, Rimuru verificou seus níveis de energia mágica e ficou desapontado ao ver que literalmente nada havia diminuído. Mas em vez de desistir, ele jurou a si mesmo que encontraria outra maneira de salvá-los. Ele então lhes mostrou a máscara de Shizu e explicou que ela os havia confiado a ele antes de morrer. Ouvir isso deixou os jovens emocionados e eles disseram a Rimuru que confiariam nele de agora em diante. Naquela mesma noite, Rimuru se teletransportou de volta para a floresta para se encontrar com o trainee porque precisava de conselhos. Ele se lembrou que Shizu também foi invocada quando jovem com um poder mágico avassalador, mas ela não morreu por causa disso. A razão era provavelmente porque Lord Leon havia selado Ifrit dentro de seu corpo, o que ajudou a controlar sua energia. Então Rimuru pensou que se ele pudesse fazer espíritos poderosos habitarem os corpos dos jovens, a magia deles se estabilizaria e eles não morreriam. Quando ele perguntou a Trini sobre isso, ela lhe disse que havia um lugar chamado Morada dos Espíritos, onde os espíritos vivem junto com sua rainha. Infelizmente, a única entrada que ela conhecia parou de funcionar depois que uma nova rainha dos espíritos assumiu, então ela não podia mais ajudá-lo a acessá-la. Durante todo o mês seguinte, Rimuru procurou por toda parte tentando encontrar uma entrada para a Morada dos Espíritos, mas não teve absolutamente nenhuma sorte. Um dia, enquanto ele relaxava com os alunos lá fora, um enorme dragão celeste de repente voou por eles, indo direto para a capital real. Rimuru imediatamente anunciou que iria derrotar o dragão e proteger a capital enquanto Hanga ficava para trás para proteger os jovens. Ele correu para as muralhas da cidade assim que o dragão estava prestes a atacar e bloqueou seu golpe sem esforço. Depois de rapidamente perceber que o dragão era muito mais fraco que Kiri diz, ele o absorveu inteiro em segundos, deixando os guardas próximos e um comerciante aleatório completamente chocados. Mais tarde, Yuki veio dizer a Rimuru que um comerciante chamado Miyone queria convidá-lo e os alunos para jantar, porque Rimuru havia salvado sua vida. Na luxuosa casa de Mjolnir naquela noite, ele agradeceu a Rimuru repetidamente, dizendo que lhe devia a vida. Ouvir isso deu a Rimuru uma ideia, então ele convidou Mjalmar para visitar a cidade de Rimuru e ensinar os comerciantes de lá a vender seus produtos para nações estrangeiras. Mjalmar aceitou a oferta de bom grado, sem hesitação, e enquanto saíam da mansão, um dos atendentes de Mjalmar abençoou os jovens em nome da Rainha dos Espíritos, o que imediatamente chamou a atenção de Rimuru. Ele perguntou se ela sabia onde ficava a Morada dos Espíritos, e ela concordou em lhe dizer em troca de uma gorjeta. Em seguida, todos seguiram para o local da Morada dos Espíritos e, ao entrarem, eles de repente começaram a ouvir uma voz estranha que tentava assustá-los, mas eles não estavam com medo. Então ela os transportou para um lugar diferente onde teriam que fazer um teste. Um golem ativou-se diante deles, e enquanto Rimuru se preparava para lutar, ele disse a Hanga para proteger os alunos, e se algo acontecesse com ele, Hanga deveria tirá-los de lá. A voz pensou que Rimuru estava muito confiante e o avisou que ele poderia morrer. No entanto, Rimuru permaneceu calmo. O Golem lançou alguns ataques que Rimuru conseguiu desviar, e ele se perguntou como essa missão mortal era um teste. Depois de pensar e observar o Golem, ele lançou seu ataque de ameaça de aço, contendo o monstro. Então ele invocou sua chama negra e destruiu o Golem sem suar, chocando a estranha voz que falava com eles. Rimuru então ameaçou tratá-la da mesma forma se ela não se revelasse, e a voz apareceu imediatamente. Eles perceberam que ela era uma fada, e ela se apresentou como uma das 10 Lordes Demônios chamada Romeras. Rimuru não acreditou nela porque ela parecia muito fraca para uma Lorde Demônio, mas ela finalmente conseguiu convencê-lo quando lhe contou sobre Milin. Enquanto isso, enquanto se sentavam para conversar, Homeros culpou Rimuru por destruir seu golem, que ela havia feito com engenharia espiritual. Rimuru percebeu que ela era realmente legal, então ele disse a ela que precisava de um favor, prometendo fazer um novo golem para ela se ela a ajudasse. Ele então narrou por que veio com os jovens e perguntou se Ramírez poderia apresentá-lo à Rainha dos Espíritos. No entanto, ele ficou chocado quando ela revelou ser a Rainha dos Espíritos. Ele não acreditou e perguntou como ela poderia ser tanto uma Lorde Demônio quanto uma Rainha dos Espíritos. Ela revelou que na verdade caiu em desgraça para se tornar uma Lorde Demônio e disse que o mesmo havia acontecido com Liam quando ele invocou um espírito dos tempos antigos e forjou um contrato com ele. Depois de algumas conversas, Rimuru pediu a ela para levá-lo à Morada dos Espíritos e ela concordou, dizendo que estava disposta a guiá-los e dar-lhes proteção divina. Quando chegaram à Morada dos Espíritos, Gale se ofereceu para ir primeiro e quando fechou os olhos para orar.
Algumas pequenas faíscas fracas começaram a cair sobre ele de cima, mas Rimuru soube imediatamente que aquilo não seria suficiente. Então ele decidiu criar um. Ele ativou a glutonaria e simplesmente comeu todos aqueles pequenos espíritos de uma vez, então usou Degenerar para misturá-los e produziu um espírito superior. Ele então colocou a mão na cabeça de Gale, transferiu o espírito para ele e observou enquanto o poder mágico do garoto finalmente se estabilizava. Alice foi a próxima, e Rimuru fez o mesmo com ela. No entanto, quando Kenya se aproximou do círculo de invocação, um espírito superior com atributo de luz simplesmente apareceu sozinho antes mesmo que ele orasse. O espírito afirmou que sentiu algo especial nele e decidiu que o protegeria antes de entrar nele. Ryota foi o próximo e ele acabou com um espírito artificial que combinava atributos de água e vento. Finalmente, Chloe se adiantou e assim que começou a orar, uma figura incrivelmente poderosa em forma de mulher se materializou do nada. Gemini a escaneou e disse a Rimuru que ela nem era um espírito normal. Quando o espírito se dirigiu a Chloe em seguida, Ramírez entrou em pânico e tentou bloquear seu caminho porque ela podia perceber que esse ser era extremamente perigoso. Mas o espírito foi rápido demais e entrou no corpo de Chloe de qualquer forma. Rimuru correu para verificar se Chloe estava bem e, surpreendentemente, sua energia mágica parecia completamente estável, mesmo após ter sido possuída por algo tão poderoso. Ramírez estava confusa sobre o que exatamente aconteceu, mas sentia que o ser espiritual viera do futuro, o que não fazia o menor sentido para ninguém. Ela avisou Rimuru que, se esse ser renascesse no futuro, causaria problemas massivos para todos. Mas Rimuru não se importava com problemas futuros no momento. A única coisa que importava era que Chloe estava viva e não morreria em breve. Após deixar a morada dos espíritos, Rimuru levou os 5 estudantes de volta à capital real para ver Yuuki. Enquanto isso, em algum lugar no vazio, um demônio misterioso estava convencido de que Rimuru o havia invocado. E agora, ele estava determinado a rastrear Rimuru, custe o que custar. Alguns dias se passaram e finalmente era hora de Rimuru retornar à sua própria cidade. Na despedida, os estudantes choraram, pois não queriam que ele fosse embora. Quando Chloe o abraçou, ele de repente viu estranhos olhos brilhantes e decidiu dar-lhe a máscara de Shih Tzu. Durante a jornada para casa, Hanga perguntou por que ele deu a máscara a Chloe, em vez de ficar com ela. E Rimuru admitiu que realmente não sabia, simplesmente parecia a coisa certa a fazer naquele momento, embora não pudesse explicar o sentimento. Enquanto isso, alguém estava à espreita atrás de uma árvore, espionando-os. Se você gostou deste resumo, deixe seu like e comente Slime na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais ação e aventuras cheias de enredo. Se quiser outro resumo de anime como este, assista a este vídeo aqui.